Então, o caminho para sair do relacionamento tóxico, né, ele não é fácil, ele não é simples, mas tem saída. Quando nós vivemos a gratidão é uma coisa muito linda e a gratidão ela é muito poderosa, porque quando você compreende o poder que a gratidão ela te leva para outra esfera, ela te leva para uma dimensão de expansão. O que que não é bacana é quando você se torna refém da gratidão. Mais um episódio de Mentalidade com Propósito. Chegamos, mais um dia, mais um momento de compartilhar, de troca, de entrega. É isso, né, Má? É isso, mais um episódio. Eu estou muito feliz. Temos mais um episódio maravilhoso que a gente vai conversar, que a gente vai inspirar pessoas e ajudar pessoas também, né, Dani? Nossa, Má, e assim, o que eu achei muito legal foi o que as pessoas já começaram a falar do canal. Gente, o canal acabou de nascer, né? Nasceu agora. Nasceu agora e vocês já estão chegando por lá, já estão interagindo. Quem não conhece, entra lá no canal, começa a assistir os nossos vídeos, se inscreve e começa a fazer parte dessa jornada com a gente, porque o Mentalidade com Propósito, ele tem um objetivo, de promover a sua saúde mental, emocional, psicológica, para que você se conecte com o seu propósito. Então, dentro disso, foi muito bacana a Mami compartilhando e a gente trocando também, a galera mandando mensagens, né, com quem se identificava. Sim. Quais foram umas bem fortes que você achou? Ai, teve muita mensagem, assim, incrível. O pessoal falando, a gente falou nos últimos episódios sobre filhos, né? Não desistir dos seus filhos, não desistir dos seus sonhos. E o pessoal compartilhou coisas bem fortes lá, comentaram. E eu achei incrível que a gente já cedo já tá impactando, né? As Sim. pessoas. Isso é maravilhoso. Sim, sim. E uma coisa que eu achei muito interessante também foi eles conseguindo criar ali nos comentários um vínculo confiável. Sim, um vínculo confiável, de confiança com a gente, né, Exato, Dani? exato. Isso é muito bom, é o nosso propósito, Sim. realmente, né? E a gente tinha que agradecer, né? Sim, exato. Agradecer a toda a galera que está passando por lá, que está começando a comentar. O Instagram também, né, No Má? Instagram também. Tem os cortes no Instagram, tanto no meu Instagram quanto no Instagram da Dani. E no Instagram do Mentalidade com Propósito também. A gente coloca os cortes lá, então podem ir lá comentar, compartilhar, curtir, que a gente vai estar vendo tudo. É isso aí, é isso aí. E hoje, muito do que vocês compartilharam, o tema de hoje, ele tem muito a ver com o que a gente fez a triagem lá, né? Tem. A galera mandando ali, a galera falando de culpa, como se sentia, se identificou Sim. muito com o conteúdo. E hoje a gente vai abrir a nossa caixa aqui falando sobre relacionamentos. Relacionamentos. Nossa, é tão abrangente, né, Dani? Meu Deus. Relacionamento. E a gente precisa. A gente tem essa necessidade de se relacionar com as pessoas, Dani? Sim. Sim, Má. Explica melhor isso. Olha só, o negócio é tão forte, tão forte, tão forte, que lá no começo, quando Deus terminou de fazer tudo, fez a árvore, fez o mar, a separação entre mar e terra, tal, a cada etapa da criação que ele concluía, está escrito lá, e viu Deus que era bom. Quando ele termina tudo e ele olha para tudo aquilo, ele falou, tá faltando alguma coisa. E ele cria o homem. E depois que ele cria o homem, ele se relaciona com o homem. Diariamente, Deus vinha e falava com Adão. Diariamente, Deus vinha e passeava com Adão. Mas ainda assim, mesmo Adão tendo a presença de Deus com ele diariamente, está escrito lá em Gênesis. E viu Deus que o homem precisava de uma adjuntora, de uma companheira. Por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus, ele é como? Ele é em espírito, Sim, certo? certo. E o pai entendeu que nós precisávamos disso aqui, ó. De relacionamento humano. É isso aí. Porque quando eu preciso chorar, se eu choro sozinha, ok, mas se eu tenho um ombro, fica mais fácil, não fica? Fica mais fácil. Se eu choro sozinha, ok, mas se tem alguém que me entrega um lenço, Fica mais fácil. é sobre isso. Então Deus vem e cria Eva. E dali Certo. começa a história
dos relacionamentos. Muito bom. E por que que relacionamento é tão complicado, né, Dani? Assim, eu tô falando da minha, a minha perspectiva, né, de relacionamento. No geral, é tão complicado. Somos seres humanos totalmente diferentes, né? Com criações diferentes, com histórias diferentes, com experiências diferentes, Uhum. né? E por que que é tão difícil, assim, a gente ter um relacionamento com outra pessoa, seja no trabalho, seja na amizade, de marido e mulher, né? No afetivo. Até em família é Sim. difícil o Meu relacionamento, né? Deus do céu! Má, o que eu percebo? Relacionamento se vive, mas não se fala sobre ele. Nossa, é um fato, é um fato. Se desde criança tivéssemos nas escolas, né, o tema relacionamentos interpessoais, vamos fazer gerenciamento de conflitos, vamos fazer Sim, treinamento de escuta, de empatia e tal. Ou seja, se isso começasse a ser uma cultura, além de viver os relacionamentos, nós aprenderíamos a compreender a dinâmica dos relacionamentos. Má, pensa todo mundo junto num lugar, cada um com uma personalidade diferente, cada um com um temperamento diferente, cada um com uma visão de mundo diferente, e tem que dar certo. isso é muito complicado, né? E relacionamento vem desde da gente criança, né? Então, que eu lembro, assim, de relacionamentos, eu não tenho um histórico na minha cabeça bom de relacionamentos, né? Eu tive tanto relacionamentos afetivos ruins, tóxicos, que eu fui entender agora, depois de muito tempo, depois de terapia, que foram tóxicos. Tive relacionamentos de amizade tóxicos também. E isso é muito louco, a gente pensar que existe relacionamento de amizade tóxico e relacionamento de família tóxico, que é a família que a gente ali espera, né, ter o ombro, né, ter o colo da mãe, ter o apoio, e é a própria família que é tóxica. E Uhum. isso não é muito falado, e isso não é, raro também, isso não é difícil de acontecer. Acontece muito, né, Dani? Muito, muito, Má. E a questão é que muitas vezes você vive um relacionamento tóxico sem saber que você está nele. Sim. Esse é o desafiador. Por isso que eu disse que nós vivemos, mas não falamos sobre. Nós estamos nele, mas não enxergamos a psicodinâmica dele, a dinâmica dele. E esse é o desafiador. Sim. Porque muitas vezes, quem está sendo tóxico com outra pessoa pode não enxergar. Cara, é um fato, né, quem tá sendo tóxico pode não enxergar que está sendo tóxico. Exatamente. Por quê? Vamos lá. O que que é tóxico, gente? Vamos pensar na esfera, na dimensão do que é a toxicidade. Um relacionamento tóxico é aquele relacionamento que gera dor. Tá, faz sentido. E aí nós estamos falando de todos os níveis. A gente pode falar de violência, não somente doméstica, porque é muito fácil a gente enxergar a doméstica, porque ela deixa marcas visíveis, Tá, certo? certo. Ou deixa marcas visíveis, ou então não fica aquela coisa subentendida, eu acho que teve. Não, porque a pessoa foi agredida, Tá, teve uma agressão. Então tem a violência doméstica, só que também tem a violência psicológica. sim, E a violência psicológica, ela é tão destrutiva quanto a violência doméstica. com certeza. Dani, eu preciso falar, eu passei por um relacionamento tóxico psicológico, Uau! dessa forma. Mas eu só fui entender que eu estava num relacionamento tóxico psicologicamente no final dele, já com 4 anos de relacionamento e eu já na terapia. Na terapia eu fui entender que eu estava dentro desse relacionamento tóxico psicológico. Isso é muito louco, assim, é uma virada, assim, de chave, tira o pano dos seus olhos, né, as vendas dos seus olhos e você fica assim: "Meu Deus, aonde que eu tô?" E pior de tudo, como é que eu faço para sair daqui? Porque eu estava nesse relacionamento há quase 4 anos, desde 2016, e é exatamente aquele relacionamento, né, com uma pessoa que nunca me xingou, nunca levantou, imagina, nunca levantou a mão para mim, sempre estava ali me apoiando. Só que o me apoiando no sentido de: "Ah, não, eu não quero que você é melhor você não trabalhar hoje, porque você fica descansando em casa. Deixa aqui o dinheiro que você ia ganhar hoje e eu te pago." Aí você fala: "Nossa, essa pessoa é maravilhosa."
meu Deus, é o homem da minha vida. Só que isso vai acontecendo e a pessoa vai te fechando, né? Isso foi um exemplo. A pessoa vai te fechando o cerco e você vai ficando você entra num limbo, assim, porque você vai ficando sem amizade, você vai se restringindo das pessoas, e porque essa pessoa ela quer você só pra ela. E aí eu fui me abstendo dos meus amigos, eu já não tinha amigos, eu sempre tive muito pouco, muito poucas amizades, né? Ali eu já não tinha nenhuma, porque ele tinha ciúme das minhas amizades. Eu já não tinha, eu não conseguia ter um relacionamento 100% com os meus filhos, porque ele tinha ciúme também de eu dar atenção para os meus filhos. Então, ele tinha um ciúme de eu dar atenção para qualquer outra coisa que não fosse ele. E o pior de tudo que aconteceu, eu fui deixando de me enxergar e me ver como mulher, como pessoa, ele não gostava que eu me arrumasse muito, ele não gostava que eu me arrumasse realmente, que eu tivesse essa imagem que eu tenho, que é minha, que eu descobri que é minha, e eu fui deixando de sair, eu fui deixando de comprar maquiagem, eu fui deixando de me maquiar, de me arrumar. Por fim, depois de uns 3 anos, 2, 3 anos, eu tava em depressão, Uhum. não conseguia mal levantar da cama, não me olhava no espelho, porque eu não conseguia me enxergar, eu me via muito feia, eu me via muito acabada. E eu não tinha força para levantar daquilo. Só que ao mesmo tempo, eu continuava com ele, porque ele estava ali todo dia, nossa, mas eu amo você, mas eu tô cuidando de você. Qualquer coisa era desculpa, não, eu tô cuidando de você. Mas eu tô aqui com você, mas poxa, quem tá aqui com você sou eu e você, eu te amo muito. Só que ele foi me restringindo das coisas e isso foi muito novo pra mim, porque eu nunca tinha passado num relacionamento desse, eu já passei por relacionamentos tóxicos, aqueles que a pessoa te xinga, a pessoa quer te agredir, a pessoa chega a te agredir. Então isso é óbvio, né? Certo. Agora, o psicológico foi a primeira vez, e Dani, foi muito difícil de sair desse limbo. Eu entrei no limbo extremo e de estresse, de depressão, que eu tive paralisia facial. Paralisia. Paralisia facial. Esse lado daqui, ó, pra cá, não mexia mais no meu rosto. Da direita, eu acordei um dia de tanto estresse que eu tava passando interno, meu rosto parou. Paralisou e eu, enfim, tive que fazer fisioterapia, várias coisas, tomar medicamento, graças a Deus voltou. Uhum. Mas ali foi que eu falei, cara, alguma coisa tá errada. E eu ainda não sabia o que era. Vocês estão ouvindo? Gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. E, Má, por favor, é muito. Nossa, agradeço de coração você estar trazendo isso, porque quando você relata o que acontece com você, é o jeito, é uma das maneiras das pessoas compreenderem o que é isso, como acontece e talvez até se identificar. E aqui nós vamos literalmente te ajudar como lidar com isso. Por quê? A violência emocional, a violência sexual, a violência psicológica também são abusos. E nós não podemos normalizar o que não é natural. Por quê? Dentro do que você está trazendo, quais são as principais ferramentas aí que essa pessoa utilizou com você? Manipulação. Nossa, com certeza, manipulação. Até hoje eu não sei exatamente, eu vou descobrir agora. Mas manipulação, com certeza. Vocês ouviram o que a Má falou? Olha só, não vai hoje não. Eu pago para você. Ou seja, quando ela vai tirando os seus meios próprios, ela vai tirando o seu pertencimento, a sua circulação, a sua autonomia, a sua liberdade, sem você perceber. Por quê? Porque o discurso é esse que você falou, mas eu estou cuidando de você, Sim. mas eu amo você. Quando você vê, você não tem mais amigos, você não tem mais dinheiro, você não tem mais como se manter, porque você foi abrindo mão de tudo para viver o que a pessoa pedia para você fazer. Sim, e eu me tornei totalmente dependente financeiramente. Eu não tinha como sair dele ali. Ai, quero separar agora, tchau. Não tinha como, porque eu fiquei dependente financeiramente, né?
E psicologicamente também, porque eu tinha um pensamento de gratidão. Do tipo assim, meu Deus, eu sou muito grata a ele é muito bom pra mim. Nenhum outro homem foi tão bom pra mim quanto ele. Meu Deus, eu não posso não querer estar com essa pessoa. Mas isso foi uma manipulação de anos, né? Foram, tipo Uhum. assim, 3 anos até chegar no quarto ano e eu entender pela terapia e falar: caramba, eu acho que eu tô com uma perspectiva completamente errada. Uhum. E quando você traz isso, outros pontos que é muito comum na característica das pessoas que usam de manipulação, e gente, a Má está compartilhando aqui o relacionamento dela. Só que isso acontece tanto com homens quanto mulheres. Sim, Mulheres, o índice é muito maior, ok, mas tem muitos homens também, Má, tem também. que vivem relacionamentos abusivos. Então, o que nós estamos promovendo aqui é que você abra o seu mindset, você expanda o seu mindset para você enxergar onde você está. Por quê? Porque se você está enxergando que você está no lugar de oprimir a pessoa, de você estar no lugar de ser a pessoa que está fazendo o outro sofrer, eu quero, com muito carinho e respeito, te convidar para ir para uma autoanálise. Por quê? Porque é muito comum, é, quem fere está ferido. Quem oprime está oprimido. E por não saber lidar com aquilo, transborda o que carrega. Perfeito, perfeito. Provavelmente, é muito comum, pesquisas mostram isso, estudos mostram isso, que as características das pessoas que vivem a necessidade ou o prazer de oprimir, de manipular, de ter ali, são pessoas que também vivem conflitos internos muito, muito profundos, gigantes, e que podem não viver o autocuidado. Então, eles só vivem, eles só Então, fazem. essa pessoa, ela tá doente, né? Essa pessoa, ela não tá bem. Ou é da personalidade dela? Então, vamos lá. O que acontece é, tudo que você, eh, de tudo que você se alimenta, te sustenta. Então, por exemplo, eu faço uma coisa aqui que não é legal, eu faço uma coisa com você que não é legal agora. Eu já tenho a consciência que aquilo está te gerando dor. Se dentro de mim eu não quero te causar mal, o que que eu tendo a fazer? Parar. Parar? Foi mal, tal. Ou não vou me desculpar, mas vou parar. Poxa, eu vi que não foi legal. Eu prejudiquei a Marcele. Agora pensa que uma mente que ela vive essa dinâmica que você viveu aí, é pensado. É Hum. literalmente tirar o seu pertencimento, é literalmente tirar o seu ir e vir, o seu poder de ir e vir, o seu poder de pertencimento, o seu poder de circulação, o seu poder de evidência, o seu poder de relacionamento e te fazer ficar dependente dela. É consciente, então, É Dani? É intencional. É intencional. intencional. Geralmente é intencional, tá? Que É loucura. um sentimento de posse, de apropriação. Sim, Só que se a pessoa não faz isso de forma violenta, você acredita que é amor. sim, Se com ela não te certeza. agride, se ela não te xinga, como você mesmo trouxe aqui, você acredita que é um cuidado mesmo. Sim. Agora, o que que é um grande perigo? O que você trouxe? Gratidão. Gente, o que acontece? Quando nós vivemos a gratidão é uma coisa muito linda e a gratidão ela é muito poderosa, porque quando você compreende o poder que a gratidão tem, a gratidão ela te leva para outra esfera, ela te leva para uma dimensão de expansão. Agora, o que que não é bacana? É quando você se torna refém da gratidão. Poxa vida, a Marcele fez algo muito bacana para mim. O resto da minha vida eu vou ser grata a ela. Tá, mas o que que significa isso? Isso significa que para o resto da minha vida, eu tenho que ficar, me colocando em situação de te colocar num pedestal para mostrar que eu sou grata a você? Tá. Não, isso não é gratidão. E muitas vezes a pessoa que fez, ela tem a necessidade do outro ficar toda hora agradecendo. Ela tem a necessidade de ficar falando: "Olha, se não fosse eu, você não estaria aqui. Olha, eu que abri essa porta para você. Olha, cuidado". Sim. Ou seja, de alguma forma direta ou indiretamente, sutil, ela pode fazer com que o outro
fique permanentemente nesse lugar de ser refém da gratidão. E isso é tóxico, né. Sim, Isso sim. é abusivo, isso não tá certo. Não, não. E detalhe, e a pessoa que faz, ela pode ter a consciência disso ou não. Por quê? Porque Hum, se eu tenho a necessidade de ter a tua gratidão, eu preciso preencher uma falta minha. perfeito. Eu tenho essa necessidade, a necessidade é minha. Então eu pego o que eu tenho, os meus recursos, te dou alimento, te dou uma coisa aqui, te dou uma coisa ali, tal, 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 tal. E daqui a pouco, quando você percebe, você tá ali, sabe, muitas vezes abrindo mão da sua vida para poder me Sim. agradar. Nossa, isso faz muito sentido, Dani, porque o abrir mão da sua vida, eu abri a mão da minha vida, eu parei de viver a minha vida nesse último relacionamento pra viver a vida dele. E isso foi gradativo, foi aos poucos, mas chegou numa hora que eu não sabia mais, se alguém me perguntasse: "O que que você mais gosta de comer?", eu já não sabia mais, porque eu sabia o que que ele gostava de comer, eu sabia o que que ele gostava de assistir, eu sabia o lugar que ele gostava de ir. Eu não tinha mais identidade, eu não sabia mais o que eu gostava, eu não sabia mais o que eu queria, eu sabia o que ele queria. O que eu queria, eu não sabia mais. Então, quando eu cheguei nesse fundo, foi um fundo de poço tão grande, que eu falei: ou eu saio daqui, de alguma forma, eu preciso sair daqui, ou eu não sei o que que vai acontecer. Uhum. Porque eu fiquei realmente num limbo, né. E aí quando eu comecei a sair, fazer terapia, enxergar, e foi um tempo, levou mais de um ano para eu entender e começar a sair desse relacionamento, foi só que a minha gratidão continuou, né, a gente separou por, vários outros motivos, motivos de traição dele, e eu acreditava que ele me amava muito, que ele cuidava muito de mim, e ele me traía. Olha a loucura, eu jamais Uau! imaginei que ele poderia me trair. E ele estava me traindo. E aí, ainda assim, olha a loucura da cabeça da pessoa, ainda assim, ele me traindo, eu perdoei e eu queria continuar com ele. Eu queria continuar e queria que desse certo. E ainda bem que não deu. Mas, literalmente, foi ele que, assim, fez muita coisa, muitas traições pra eu falar: "Tá, chega, já teve muita humilhação, eu preciso realmente seguir em frente". Mas até então, eu estava perdoando, eu estava disposta a seguir, eu estava disposta a tudo por por esses anos de gratidão e eu pensando, olha o pensamento, né, meu pensamento era: "Tá, eu vou separar dele, ninguém vai me querer mais. Uau! Ninguém mais vai querer. Eu já estava com 31, falei: 31, 32, quem vai me querer com 32 anos?". Olha o ponto que eu cheguei. Eu não tenho mais amiga, porque eu não tinha mais amizade nenhuma. Eu não tinha trabalho, né, eu não tinha foi antes de eu, de fato, me tornar influenciadora como profissão. E eu falei: "Tá, eu não tenho como me sustentar, não tenho dinheiro, eu tenho meus 3 filhos, né, de outros relacionamentos, e eu não tenho amizade, quem que eu busco, quem que eu vou buscar?". Eu estava assim, completamente perdida e sozinha e com medo de ninguém me querer. Olha o sentimento que eu estava, não era nem do: "Ah, eu vou ficar sozinha e tá tudo", não, era: "Ninguém vai me querer", uma necessidade de alguma pessoa, algum homem me querer, e eu não e ninguém me querer, era esse sentimento que eu estava. E aí, nesse sentimento, a gente fala: "Ah, eu perdoo", vai seguindo. É o sentimento também do medo do novo, o medo de mudar, e você já tá com aquela pessoa, e de todos os outros, né, relacionamentos que eu tive, ele era o menos pior. Então a minha referência de Uhum. relacionamento estava bem baixa, né, sempre foi bem baixa. Então ele era o menos pior, mas então eu estava naquela situação, mas eu falei: "Deus, eu preciso de uma luz no fim do túnel e eu vou conseguir sair desse relacionamento, sair desse limbo, sair desse buraco que eu tô e eu vou seguir a minha a a minha profissão que eu decidi, eu vou ganhar dinheiro com ela, eu vou ser independente financeiramente, eu vou ser independente sentimentalmente e vou tratar do meu psicológico", que foi o que eu comecei a fazer. Então o caminho para sair do relacionamento tóxico, né, ele não é fácil, ele não é simples, mas
Tem saída, acredite, tem saída. Eu saí de um. Eu saí de vários, né? Mas eu saí de um psicológico tóxico psicologicamente. Não, perfeito. Tem uma pesquisadora, a Lenore Walker, ela é psicóloga e pesquisadora, e ela fala do ciclo universal do padrão de um relacionamento abusivo. E você falando aí, dá para identificar perfeitamente. Caramba. O ciclo constitui de 3 etapas, que é o quê? Primeira coisa, tensão, violência e reconciliação. Tensão. Na tensão, a pessoa, ela faz o controle do seu comportamento, ela faz o controle das ofensas verbais e humilhações e isolamento da vítima. Então é aquela coisa, hoje eu tenho um chá com as minhas amigas. Não vai não. Vamos ficar junto hoje, Vamos ficar junto poxa. hoje. Exatamente. Gente, só que isso não é aquele pedido romântico que você sente quando a pessoa quer ficar com você. Não. Porque isso não é uma vez só, é um padrão. E amanhã eu marquei de tomar café na casa da fulana. Nossa, ela não é pra você. Ninguém presta pra você. Ninguém, isso aconteceu comigo. Ele ia falando das minhas amizades, né? Não, a fulana não é sua amiga, né? Você sabe, né? Que ela não é sua Olha amiga. isso! E eu ficava, ué, nossa, mas fulana sempre foi minha amiga antes de eu conhecer ele. Não, você sabe que ela não é legal, né? Você sabe que ela. E ele foi tirando todas as minhas amizades. É isso mesmo. Então, tá aí, pessoal. O ciclo já mostra, essa é uma evidência do ciclo universal do relacionamento abusivo. Então, ele vai construindo as tensões e a manipulação em cima disso. Depois vem a explosão da violência. E aqui, se você viveu e quiser compartilhar também, porque aqui é muito triste. Dentro da explosão, a pessoa que oprime, geralmente ela faz o quê? Ela violenta a vítima de forma patrimonial, ou seja, você não tem nada aqui. Tudo aqui é meu. Ela te tira da sua casa, ela faz você entregar a sua casa, ela faz você sair da casa dos seus pais, muitas vezes até vender o seu patrimônio para ficar com ela. Não, a gente não precisa ter 2 casas. Vende a sua, a gente fica com a minha. Se desfaz da sua, a gente fica com a minha. E depois ele usa isso, a pessoa usa isso para fazer violência psicológica e emocional contra você. Você não tem nada aqui, você vai para onde? Sim. Nossa, isso aconteceu muito, porque o apartamento que eu morava era dele, né? E aí, e tudo era dele, ele ficava. Mas você vai pra onde daqui? Você não tem pra onde ir daqui. Ou se a gente falava em casamento. Lembrei agora de uma questão. A gente falava em casamento, ele falava: não, a gente casa, mas com separação total de bens. Eu falava: nossa, mas eu não vou casar com você porque pelo seu dinheiro ou alguma coisa assim. Ele: não, separação total de bens e a gente casa. Mas, e aí eu não tinha nada realmente, né? Eu não tinha o pouco que eu tinha antes, que era a minha independência, o meu trabalho de freelancer que eu tinha antes, de eventos. Ele tinha me tirado de tudo. Uhum, E eu já não uhum. tinha nem mais contato de nada disso. Eu já não tinha nem mais como voltar para isso, porque ele falava que os eventos não eram legais, porque era muito homem dando em cima, porque era muito cansativo. Aí ele foi me tirando, né, do trabalho que eu tinha, só que ele não tirava de forma violenta, ele tirava assim, ai, não, aquilo que eu falei inicialmente. Não fecha essa feira, não, por exemplo, aqui em São Paulo tem muita feira, a gente faz, né, eu fazia, né, 5 vezes por semana, assim, então 5 dias de feira. Ai, não fecha essa feira não. Quanto que vai te pagar? É quanto por dia? Eu te pago esse valor e tá tudo bem, tá tudo certo, e você fica em casa descansando. Então sempre era tipo um cuidado, ai, nossa, eu te amo tanto que eu vou fazer isso por você. Que no final, eu não tinha nada, eu não tinha mais nada. Eu não tinha nem como voltar para onde eu tava, né, no trabalho que eu tinha, e nem como me manter, nem me sustentar como eu tinha antes, e nem o apartamento que eu tinha de aluguel antes, eu não tinha nem como manter antes que eu tinha, né, antes de conhecer ele. Eu realmente fiquei assim, sem nada, Uhum. sem nada, É sem uma nada. característica. E, pessoal, é muito importante a gente também não generalizar. Porque às vezes você está ouvindo aqui a nossa fala, e aí você pode pegar um trecho e já colocar isso para todas as esferas. Não, não. O relacionamento abusivo, ele tem características muito específicas. Se tem uma coisa que a Marcela está deixando muito clara aqui, é que ela perdeu a identidade. Ela desenvolveu uma paralisia facial
um adoecimento físico de ordem emocional e psicológica, né? Então, Hum. é muito importante a gente, antes de sair julgando, né, ou então apontando, não. Analise o contexto e veja se existe essas características que a gente está compartilhando aqui com você. Porque a intenção aqui é promover o conhecimento, porque é o conhecimento que promove a transformação. E você expande a sua mentalidade, o seu mindset, né? Então, e a última fase do ciclo do padrão que essa pesquisadora traz é o quê? A lua de mel. Então, primeiro, ele faz a construção das tensões, manipulando, tirando de você as coisas que você tem, o seu pertencimento, isolando você, tirando as pessoas de você, Hum. você do convívio das pessoas, ofensas verbais e humilhações. Depois a fase 2. A fase 2 é a explosão da violência. Agressões físicas, a violência patrimonial, a violência psicológica, emocional, sexual. E, por último, a lua de mel. O que que é a lua de mel? É aquele clássico pedido de perdão. Depois de fazer tudo isso, ele enche o parceiro, enche a parceira de promessas de mudança, que nunca mais vai acontecer aquilo, que eles só foram feitos um para o outro. Então, faz todo um envolvimento emocional, até reconstrói mesmo o vínculo. Não, vamos começar do zero, mas é um zero que tem sempre que recomeçar, entendeu? Sempre tem que voltar para esse zero. Sim. Não existe uma continuidade, precisa voltar para o zero. Por quê? Porque em semanas tem muitas marcas. E aí, quando ele percebe que a pessoa não está aguentando mais, aí ele volta para a lua de mel. Nossa, faz muito sentido. Faz sentido esse ciclo? Muito, faz muito sentido. Faz muito sentido. Quando eu estava nesse relacionamento, e aí ele viu que eu tive a paralisia facial, e aí ele entendeu, acho que ele pensou na hora: "Caramba, então é sério. Deixa eu dar um jeito aqui de cuidar dela", e aí foi quando ele falou: "Ah, você não quer fazer terapia? Eu te apoio a fazer terapia e tal". E aí, mais um cuidado, né, mas foi na terapia que eu comecei a enxergar Uhum. quem era ele de fato. E, nossa, faz muito sentido, Dani. Agora eu entendo muito melhor. E eu acredito Uhum. que quem esteja vendo, né, tanto mulher quanto homem, né, que no meu caso foi um homem que foi tóxico comigo, mas tem muitos relacionamentos, né, como a Dani falou, de mulheres que são tóxicas. Então, que você esteja entendendo, né, esse ciclo e que você esteja percebendo se você está no relacionamento tóxico ou não. Mas da mesma forma que o relacionamento tem esse poder de destruir, né, a outra pessoa, também tem o poder de levantar, né, os relacionamentos. Eles podem ser muito bons, né, Dani? Eu falo, Mar, que assim como pessoas machucam, pessoas curam. É sempre por meio de pessoas. Sim. É sempre por meio de pessoas. É por pessoas que vem o ódio, ok, mas também é por pessoas que vem o amor. São pessoas que promovem atos de maldade, mas também são por pessoas que acontecem atos de bondade. É sempre por pessoas. E é muito difícil, depois de relacionamentos tóxicos, é muito difícil a gente acreditar que existam pessoas boas ou pessoas que não vão te manipular, pessoas que realmente querem estar com você porque por você, sabe? Por você ser você. E acaba acontecendo, Dani, eu posso falar por mim, eu sempre tive esse tipo de relacionamento tóxico, esse relacionamento difícil com amizades também, eh, em família também. Então, como é que você explica? Eu queria muito entender, Dani, sobre a gente acaba, puxando pra gente esse tipo de pessoa, a gente acaba não sei. O que que acontece? Eu Eu quero já entender. entendi. Existe o famoso padrão mais do mesmo, Tá, tá? Você vive 50 anos e dentro desses 50 anos de vivência, suas experiências elas tendem a ser mais do mesmo, por conta dos padrões mentais. entendi. Caramba, que loucura. O que vai mudar o ciclo dos padrões dos relacionamentos da sua vida é isso aqui.
Mentalidade. É a mentalidade. Quando você descobre o lugar que você não quer estar mais, é porque você já teve uma expansão no seu mindset. Nossa, perfeito, porque a gente passa a vida tem gente que passa a vida e com os mesmos as mesmas pessoas, reclama daquela pessoa e a próxima é igual, né, por exemplo, a pessoa que trai: "Nossa, fulano me traiu muito", aí você vai, tem um próximo relacionamento e a pessoa trai também e você Uhum, fica naquele ciclo que não acaba e você fala: "Meu Deus, por quê?". Ou eu uhum. só tenho amizade de pessoas que querem passar a perna em mim, né, e você vai para uma outra amizade, acontece a mesma coisa, você fala: "Meu Deus, mas esse ciclo ele não acaba, o que que acontece?". E você Uhum, começa a achar que o problema é você. isso. O que acontece aí? Vamos lá. Como que acontece a construção de um padrão mental? Primeira coisa, cultura familiar. Provavelmente dentro da cultura familiar, a criança, quando ela vive neste meio, ela está inserida numa cultura familiar. E dentro dessa cultura ela vai absorver, porque, gente, criança é uma esponja. Criança está absorvendo tudo, ó, tudo. Então ali ela vai absorvendo os tipos de padrões que pais, tios, avós, avós, primos, primas, amigos dos pais que frequentam a casa, tudo isso, essa criança ela está observando e ela está absorvendo. Então, a criança vive numa casa onde a mentira é comum. Essa criança chega na escola, ela vai fazer o quê? Na Mentir, comunicação dela? Ela vai mentir. que ela acha que é como que é normal, É né. normal, exatamente. Ela tá ali quietinha e ela vê o pai mentindo para a mãe mentindo para o pai. Ela vê a mãe mentindo para a avó. Ah, tá bom. Não precisa ensinar ela a mentir, ela já tá aprendendo com o que ela tá vendo. Ou então, eu estou inserida num contexto onde todo mundo fala muito alto. Quando eu estiver na escola, como que eu vou falar? Vou falar muito alto, mais alto que todo Exatamente. mundo. Exato. Por quê? Os padrões da cultura, que estão inseridos naquela cultura, elas vão sendo desenvolvidas no meu caráter e na minha personalidade. E vão me tornando eu, certo? Por isso que fala que o indivíduo, ele é produto do meio. Porque o que acontece no meio é fundamental para que aquilo que a pessoa vai se tornando. E, claro, quando chega ali o nível de maturidade de saber certo e errado, você começa a fazer as escolhas. Mas enquanto isso não tem, a criança está absorvendo. Aí, ok. Por que geralmente as pessoas atraem mais do mesmo? Então você se identificou e enxergou que o ciclo do relacionamento abusivo ele é constituído de 3 fases. A primeira fase, Má, ela é encantadora. Não vai. Fica comigo. Eu pago o seu dia. Não, vamos ficar só nós dois. Ah, vamos sair com os meus amigos? Não, eu não sou melhor que seus amigos. Essa primeira fase, ela te coloca num lugar de evidência para a pessoa. A pessoa faz você acreditar que você é muito importante para ela. E se essa pessoa aqui tem uma carência afetiva, o que vai acontecer com ela? Ela vai se identificar. Ele me valoriza. Sim. Ele me preenche, eu não preciso realmente de ninguém porque ele me preenche. E vai se tornando totalmente dependente, né, Exatamente. psicologicamente. Só que aí é que tá, isso com uma pessoa. Aí ela consegue sair desse relacionamento. Aí ela vai pra China. Ela vai pra China. O que que acontece quando ela vai pra China? Se ela não fez terapia, se ela não elaborou as carências dela, uma pessoa que chegar lá na China com esse mesmo padrão de começar a mostrar pra ela que ela é tudo e tal, tal, tal. Tá compreendendo? São padrões mentais. Então ela está na China, mas ela tende a atrair mais do mesmo. Nossa, isso faz muito sentido, Dani, porque eu só parei de atrair mais do mesmo depois que eu fiz terapia e entendi o que eu não queria, entendi o que eu queria, entendi o meu lugar e tratei. Porque senão acho que eu ia estar no mesmo padrão. Mas Sim, depois de anos, só com 32 anos, que eu fui entender que não é isso que eu quero. E hoje é totalmente diferente. é isso aí, é isso aí. E nós, Má, existem muitos complexos que estão ali permeando tudo isso. Complexo de rejeição, de inferioridade. O outro, no primeiro momento, ele te coloca no pedestal.
mas depois ele puxa esse pedestal e a queda é grande. E nessa queda é onde há a crise existencial. Porque de minha linda, você passa a ser chamada de lixo. Sim. E como é que a gente pode, de forma rápida, rápida não dá, né, mas de forma mais simples, como é que a gente pode quebrar esse padrão, Dani, esse padrão Primeiro mental? lugar, identificando, Perfeito. tá? Para você chegar na quebra dele, você precisa identificar que você está nele. E como que a gente identifica isso? Vamos lá. Ô, produção, posso me mexer aqui, produção? Posso me mexer? Vou me mexer aqui, Má. Olha só, gente. Eu sou muito né? Do Então, gesticular, do né, estimular, exatamente. Má, vou te mostrar agora. Eu vou me levantar aqui, vou fazer um exemplo com a Marcela. Pode ficar sentada Tá. aí, tá? E eu vou fazer algo aqui com ela para vocês compreenderem a esfera do que eu estou fazendo e que isso pode caracterizar um relacionamento abusivo, tá? Para começar, nas amizades. Você tem amizade que só te coloca para baixo. Você tem amizade onde você só serve pelo que você faz. Quem você é não me interessa. Me interessa o que você faz. O que você oferece pra mim, O que né, você oferece para mim. o que eu posso tirar de você. Isso, isso. Se você está num círculo de amizades onde isso é constante, para tudo. Porque pela tua carência afetiva, você está tendo necessidade de aceitação e de aprovação e não está percebendo que você está caindo num relacionamento abusivo. E a gente acha que relacionamento abusivo é só afetivo, né, e não é. E amizade tem muito, gente, Tudo que está loucura. nas relações humanas. Má, vamos para o trabalho. Em trabalho também. Porque eu não tenho o poder de mudar o outro. É por isso que eu estou dizendo que para você quebrar esse ciclo, você primeiro precisa se identificar e se conhecer. Porque a partir do momento que você se conhece, ninguém mais tira de você o seu pertencimento. Perfeito. Quando você se conecta com a sua identidade, você chega no ambiente e fala, pessoal, isso aí para mim não rola. Ah, não, ó, a gente vai para um rolê, mas só que hoje você paga. Não, pessoal, então não vai rolar para mim. Se alguém pagar para mim, eu vou. Ou se cada um pagar a sua, eu vou. O que vocês acham? Quando você fala isso, os colegas já vão achar estranho. O que aconteceu? Cadê a pessoa frágil que estava aqui? Sim. Por quê? Porque é muito comum a pessoa que está num relacionamento abusivo, ela se fragiliza por conta das suas próprias vulnerabilidades. Por exemplo, Má, uma pessoa, um amigo seu está conversando com você, está falando com você, e ele chega e faz isso aqui, ó. Pelo amor de Deus, você não tá vendo isso? Para com isso! Nossa. Eu sou o tipo de pessoa que, na hora, eu não vou fazer nada, mas eu vou falar, nossa, nunca mais eu quero olhar pra cara dessa pessoa. Mas você quer olhar pra minha, né? Eu só tava brincando, eu só tava explicando. Só que é muito comum pessoas serem expostas a isso o tempo todo e aceitar para se manter ali. A gente se molda pra caber naquele espaço, né? E isso acontece muito, isso é muito comum. Exato, exato. Por exemplo, uma outra coisa que não é natural, não pode ser normalizado isso. No meio da rodada, no meio do rolê, as pessoas ficar te expondo, tipo, ô seu sonso, ô sua tonta. Nossa, Não! Dani, isso aconteceu a minha vida toda, assim. Aconteceu minha vida toda na amizade. Minha vida toda, em todas as amizades. E é literalmente isso que você falou em relação à China, né? Você sai do Brasil, vai pra China e você acaba buscando outro relacionamento tóxico na China, né? E eu tive amizades em vários lugares diferentes, de pessoas totalmente diferentes, que nunca se viram, nunca se conheceram, e as pessoas com o mesmo padrão. E eu sempre tive que me encaixar, me moldar para tentar me encaixar naquela amizade, Uhum. né? Porque senão eu ia ficar sozinha. E aí eu tinha essa necessidade de me encaixar para a pessoa me aceitar. E a gente acaba perdendo a nossa identidade, a gente não é a gente mesma. Uhum. E, cara, isso é muito difícil. Sim, e a pessoa, ela faz você acreditar, tá? Que aquilo é normal. Falando o quê? Ah, meu, é brincadeira. Você não aguenta brincadeira? Nossa, com certeza. Quantos adolescentes,
Quantos jovens não chegam a tirar a vida por conta de Sim, brincadeiras que acabam com a sua identidade? sim. Mas então você tá se identificando? Sério mesmo? Tá? Identificação total, gente, total, assim. A minha vida inteira foi de relacionamento tóxico, abusivo, afetivo, né? De namorado, de marido e mulher, e de família, né? Família, porque a Dani fala uma coisa que é muito comum, que começa em casa isso, e você começa a se sentir de um jeito ou de outro em casa, e também amizade. Então, a Uhum, amizade, nossa, sempre foi assim, sempre foi assim. uhum, Com essa necessidade de eu me encaixar numa pessoa, de eu me encaixar no local, de eu me encaixar num grupo, e eu não sou eu, e uhum. sabe? E não tem nada mais importante do que você ser você. Não deixe de ser você. Não perca a sua identidade jamais. Nada vale você deixar de ser você. Seja você. Se a pessoa gosta de você, se a pessoa é do bem, ela vai aceitar você do jeito que você é. É isso aí, é isso aí. Como que nós começamos a resolver isso então, tá? A primeira coisa, identificar e enxergar que você tá num relacionamento que não tá legal pra você, é querer sair. Fato, né? Você tem que querer. Não adianta a gente querer ajudar e a pessoa não querer ajuda, Não, né? não. Você precisa querer sair. Às vezes o relacionamento ele te proporciona, às vezes status, às vezes conforto, às vezes alguma coisa que te prende ali. Mas nenhum comportamento é mantido se não recebe reforço. Tá ruim, mas continua, tem alguma coisa ali que está sendo mantido, tá? Tem alguma coisa que de alguma forma está te gerando um vínculo para ficar ali. E não vale a pena, né, Dani? Não vale, não vale. Nada, assim, nada, nenhum vínculo, nada que você ponha na balança, né? Ah, mas é ruim isso aqui, é ruim, mas tem uma parte boa, então eu vou ficar. Não, não vale a pena, não vale, porque a gente Uhum. vai deixando de ser a gente vai deixando a nossa identidade e a gente vai fortalecendo esse relacionamento ruim. E isso é péssimo, isso é Sim. muito ruim. Então, querer sair. Depois, busque ajuda de um profissional, de amigos, mas não aqueles, porque também tem outra coisa, né, Má? É muito interessante, mas geralmente no meio, no círculo social, há pessoas que enxergam de fora o que a gente não enxerga, só que na hora que a gente ouve não faz sentido pra gente. Não anda com fulano que fulano não é legal. Olha, você Sim. não tá vendo que você tá sendo feito de bobo? Ó, tá. E o que que a gente fala para essas pessoas? Ah, fica quieto, você não sabe o que tá falando. Verdade. Mas às vezes quem tá de fora está enxergando o que de dentro nós não vemos, não é? Perfeito. Então, comece a ouvir o que as pessoas confiáveis, pessoas que você considera pessoas honestas, bacanas, não perfeitas porque não existe, mas honesta, bacana, fala a respeito desse círculo social, dessas pessoas, a seu respeito. Então, buscar a ajuda de pessoas confiáveis e ajuda profissional. Porque Sim. dependendo de como você chega no processo terapêutico, eh, a dor já está tão grande, o ponto cego tão grande, que você não sabe mais o caminho de volta. Não sabe, você chega totalmente perdida, né. É isso aí. Nossa, eu adorei o episódio de Ah! hoje. Relacionamento tóxico, mais um episódio incrível. E dá pra gente fazer vários episódios sobre relacionamento Uau! tóxico. Vamos pedir ajuda pro pessoal? Vamos. Gente, manda aí, compartilha dúvidas, sugestões sobre o que vocês querem que a gente fale. E vamos construir juntos, porque isso daqui é pra vocês. Exato. Comentem aqui nos comentários pra gente saber o que mais a gente fala, né? E relacionamento tóxico é um tema muito abrangente, né? Todo mundo quer muito. Então, se vocês quiserem um episódio 2 de relacionamento tóxico, comentem aqui. E é isso. Bora pro próximo episódio na semana que vem. E eu tô muito feliz, Dani. Ah, eu também, eu também. Pessoal, beijo no coração e aguardamos vocês no próximo episódio. Até a próxima!